Qual segredo arruinou sua vida antes mesmo de ser revelado? Meu namorado engravidou minha melhor amiga e eu só descobri 15 anos depois. Quando eu tinha 18 anos e estava no último ano do ensino médio, eu realmente acreditava que minha vida estava em um bom caminho. Eu morava com meus pais e 4 irmãos e passava a maior parte dos meus dias com minha melhor amiga, Ashley, ou meu namorado de 3 anos, Kylie. Ambos os pais de Ashley e Kylie eram melhores amigos dos meus pais, então eu os conhecia desde que éramos bebês. Ashley era minha amiga há 18 anos e ela realmente era a pessoa em quem confiava com tudo. Eu estava namorando Kylie nos últimos 3 anos. Acreditava que ele era o amor da minha vida e aquele com quem eu eventualmente me casaria. Éramos bastante sérios e até falamos em nos casar depois que ele terminasse a faculdade. Embora eu tivesse todos os planos de ir para a universidade, eu estava bastante contente com a ideia de ser casada com Kylie e ser dona de casa. Meus pais amavam Kylie e apoiavam nosso relacionamento. Eu realmente estava feliz. Minha irmã também estava namorando o irmão de Kylie e todos os nossos irmãos eram muito próximos. Um dia, no início do ano letivo, notei que Ashley estava muito melancólica e distante. Depois de um tempo insistindo, ela me disse que estava grávida. Fiquei muito surpresa porque não sabia que ela e o namorado haviam terminado há algum tempo e não sabia que ela tinha outra pessoa em sua vida. Perguntei quem era o pai e ela não quis falar sobre isso, mas de certa forma deu a entender que o ex era o pai. Ela estava absolutamente arrasada, então eu larguei o assunto e apenas a consolei. Estive com ela quando contou à família e embora os pais dela estivessem desapontados, prometeram apoiá-la em qualquer decisão que ela tomasse. Eles tentaram fazer com que ela revelasse o nome do pai, mas ela recusou e me fez prometer ficar calada. Estive lá por ela nos próximos 9 meses. Fui com ela para uma consulta de ultrassom. Estive lá para ela quando foi intimidada na escola por estar grávida. Ajudei-a a montar o quarto do bebê. Estive lá quando ela estava doente ou apenas caiu. Fiz um chá de bebê para ela, fui às compras com ela. Até fiz alguns cursos de paternidade com ela. Escolhemos nomes juntas e ela até me pediu para estar com ela na sala de parto. Notei que a gravidez estava realmente afetando-a emocional e fisicamente, e tentei apoiá-la de todas as formas possíveis. Ela era minha melhor amiga, sempre esteve lá por mim e eu a amava. Algumas 2 semanas antes da data prevista para o parto, fui ao shopping fazer algumas coisas e encontrei o ex dela. Embora eu tivesse prometido nunca contatá-la, o conhecimento do estado emocional da minha amiga me levou a um acesso de raiva. Eu o confrontei e dei-lhe uma bronca, dizendo o quanto ele era um lixo por deixar sua ex grávida e sozinha e não se importar com seu filho não nascido. Ele ficou chocado e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Ashley nunca contou a ele sobre a gravidez, e quando eu disse a ele que ela estava grávida de 9 meses na época, ele disse que não era possível ele ser o pai, já que tinham terminado há mais de 1 ano e não tiveram mais contato desde então. Fiquei confusa, mas me desculpei por gritar com ele no meio da loja. Depois disso, ele ficou debochado, disse algumas coisas desagradáveis e mencionou coisas como talvez você devesse perguntar ao amigo de Ashley, Kylie, se ele é o pai. Não pensei muito nas palavras dele de qualquer maneira. Kylie e Ashley eram amigos a vida toda. Éramos muito próximos, mas nunca mostraram nenhum sinal de serem algo mais. Naquela noite, minha irmã mais nova e eu estávamos nos preparando para assistir a um filme. Comecei a desabafar com ela sobre o encontro com o ex de Ashley e suas palavras. Minha irmã, que geralmente é muito franca, ficou quieta e não respondeu realmente a nada do que eu disse. Depois de um tempo, ela se desculpou e foi ao banheiro. Decidi pegar alguns lanches e fui para a cozinha quando ouvi minha irmã mais nova repreendendo minha mãe. Ouvi minha irmã contar à minha mãe sobre eu ter encontrado o ex de Ashley e o que ele havia dito. Ela disse à minha mãe que não queria mais esconder de mim o fato de que Kylie era o pai do bebê de Ashley. Fiquei chocada, absolutamente chocada. Entrei na cozinha e exigi uma explicação. Minha mãe e minha irmã ficaram brancas como um lençol quando me viram, e minha irmã começou a chorar sem parar. Minha irmã me explicou que durante o final das férias de verão, Kylie e Ashley foram para a mesma festa, se embriagaram e dormiram juntos. Ashley engravidou e contou para Kylie, mas ambos estavam envergonhados e com medo de me contar. Eles também não compartilharam isso com os pais. No entanto, Ashley não conseguiu manter segredo e contou para a mãe e o pai dela, que contaram para os pais de Kylie e posteriormente para os meus. Tudo isso aconteceu quando Ashley estava no 1º trimestre. No 2º trimestre dela, todos os meus irmãos e os irmãos de Kylie e Ashley sabiam disso. Todos, exceto eu. Simplesmente não consigo explicar como me senti. Fiquei fisicamente mal pelos próximos 3 dias e não consegui falar com ninguém. Meus pais estavam arrependidos, mas explicaram que não queriam me ver machucada ou arruinar os relacionamentos de todos. Eu não falei com Kylie ou Ashley, embora eles tenham bombardeado meu telefone com mensagens e ligações e também tenham ido até minha casa. Eu me recusei a vê-los. Em um momento, a mãe de Kylie veio até nossa casa, e minha mãe permitiu que ela entrasse no meu quarto enquanto eu estava deitada na cama, ainda doente e emocionalmente exausta da traição. Ela tentou me convencer a perdoá-los e como Ashley e o bebê precisavam de mim,
Eu não disse nada. 2 semanas depois, Ashley entrou em trabalho de parto. Eu soube pelos meus pais que ela teve um parto complicado. Ela perdeu muito sangue e precisou de uma cesariana de emergência. Kylie teve até a audácia de assistir ao parto. Eu estava angustiada e inconsolável por causa da traição de ambos. Porque planejei estar lá e agora fisicamente e emocionalmente não podia, porque estava ansiosa por esse momento há meses. Minha irmã mais velha foi imediatamente para o hospital ficar com o namorado. Meus outros irmãos não estavam em casa, então fiquei sozinha com meus pais. Tudo o que eu queria era deitar na minha cama ou me aninhar na cama com minha mãe e chorar todos os meus sentimentos. Minha mãe recebeu uma ligação da mãe de Ashley. Ela veio ao meu quarto e me disse que ela e o pai estavam indo para o hospital. Fiquei perplexa e pedi para ela ficar comigo. Ela disse que os pais de Ashley precisavam de todo o apoio que pudessem ter e que discutiríamos tudo depois. Tentei dizer a ela para não ir e que eu também precisava do apoio deles, mas ela me disse para não ser egoísta e eles saíram. Fiquei sozinha em casa, ainda tentando entender o que tinha acontecido nas últimas semanas. Eu não podia acreditar que meus pais iriam apoiar alguém que me machucou tanto enquanto eu também estava sofrendo. Eu não sei quando, mas minha tristeza de repente se transformou em raiva, do tipo que nunca experimentei antes. Em um acesso de emoções combinadas e sentimentos de traição, comecei a arrumar minhas malas e decidi sair de casa. Não demorou muito para eu começar a ter dúvidas e apenas sentei na sala de estar me sentindo vazia. Depois de um tempo, recebi uma mensagem de texto da minha irmã. A mensagem dizia que Ashley deu à luz uma menina saudável e que elas estavam bem. Ela anexou uma foto da recém-nascida e me disse que a nomearam Sarah, que era o nome que Ashley e eu escolhemos alguns meses atrás. Ela enviou uma segunda mensagem algum tempo depois, dizendo que meus pais e ela iriam se juntar aos pais de Ashley e Kylie e ir a um bar na cidade para comemorar. Foi nesse ponto que eu tive certeza de que estava tomando a decisão certa, e eu fui embora. Eu fugi de trem e fiquei em um albergue em Phoenix. Arrumei um emprego em uma loja lá e planejei terminar o ensino médio. Meus pais, meus irmãos, Kylie e Ashley, tentaram entrar em contato comigo, mas eu os ignorei. Minha mãe me enviou uma mensagem de voz de pânico exigindo que eu voltasse para casa, mas eu recusei. Minha mãe também me registrou como pessoa desaparecida, mas acho que eles não acabaram investigando, já que eu tinha 18 anos. Pouco depois conheci o amor da minha vida, Dean. Ele também morava em Phoenix e também tinha um relacionamento realmente complicado com sua família. Ele me apresentou ao seu grupo de amigos, e todos me ajudaram a terminar o ensino médio. Eu não acho que estaria aqui hoje se não o tivesse conhecido naquele dia. Mais tarde naquele ano, fui morar com ele e 2 anos depois nos casamos. Agora temos 2 filhos e ainda não tenho contato com minha família, Kylie e Ashley. Estou vivendo minha melhor vida sem o assédio deles, e não poderia estar mais feliz. Minha irmã mimada foi presa depois de pegar meu dinheiro, e agora que ela está solta, ela exige que eu devolva o que ela pegou. Minha irmã sempre teve uma personalidade problemática desde pequena. Ela foi expulsa de creches, recebeu queixas na escola e não conseguiu terminar o ensino médio porque basicamente não frequentava nem 20% das aulas. Minha mãe a mandava para a escola todos os dias, mas ela saía com amigos mais velhos de outra escola e matava a aula sem minha mãe saber. No entanto, apesar de todas essas coisas, sempre ficou claro que minha irmã era a favorita dos meus pais. Mesmo quando ela pegava minhas coisas para vender e comprar doces, meus pais simplesmente diziam que eu deveria tolerar, pois ela era minha irmã mais nova e estava apenas brincando. Eles não reclamaram quando ela foi expulsa, não reclamaram quando ela foi detida por várias razões ou por qualquer outra coisa. Por outro lado, não me permitiram ter um celular, não podia sair com amigos, e minha rotina dos 12 aos 17 anos basicamente era ir e voltar da escola, além de trabalhar para pagar as multas que minha irmã acumulou. No entanto, desde que comecei a trabalhar, sempre guardei o dinheiro que sobrava depois de pagar as multas em uma conta bancária que meu tio abriu para mim. Cada centavo. Meus pais não me permitiam gastar meu próprio dinheiro comigo mesmo para deixar mais para minha irmã, então eu sempre fazia isso em segredo. Aos 19 anos, finalmente consegui economizar o suficiente para dar entrada em um apartamento e finalmente sair da casa dos meus pais. Quando anunciei isso a eles, ficaram confusos sobre como eu tinha tanto dinheiro e disseram que se eu realmente o tivesse guardado em segredo, eu deveria ter vergonha e dar para minha irmã. Isso obviamente levou a uma discussão, comigo dizendo que eu não devia nada a ela e meus pais dizendo que estavam me dando uma ordem e eu não tinha escolha. Isso foi à noite, então eu disse a eles que não iria acontecer e que eu sairia no dia seguinte. No entanto, no dia seguinte percebi que ninguém estava lá. Eu não me importei. Não é como se eu quisesse me despedir deles. Mas quando verifiquei minha conta bancária, vi o que tinha acontecido. Sou um sono pesado e alguém usou minha impressão digital enquanto eu dormia para retirar meu dinheiro. Liguei desesperado para meus pais, contando o que tinha acontecido, e eles disseram que já sabiam e que era minha irmã quem tinha feito isso e agora eles estavam tomando café da manhã em um lugar chique na cidade.
Como eu realmente tinha economizado uma boa quantia de dinheiro, não disse nada. Não consegui reagir. Apenas desliguei, peguei minha bicicleta e fui direto para a delegacia, relatando tudo. Eu já sabia que era um dos meus parentes quem fez isso, então eu gravei a ligação para que não pudessem negar no tribunal. Meus pais conseguiram pagar a fiança, pois foram considerados apenas cúmplices enquanto minha irmã foi presa. Consegui recuperar o dinheiro, me mudei e cortei contato com minha família nos últimos anos. No entanto, alguns dias atrás de manhã, recebi várias mensagens de números que não reconhecia. Mas depois de responder algumas, descobri quem eram. Era minha família. Eles estavam dizendo que minha irmã tinha sido libertada da prisão e agora que ela estava livre, ela estava vindo para minha casa para uma conversa. Pensei que ela poderia se desculpar ou algo assim, então concordei e esperei. Quando ela chegou, me abraçou, perguntou como eu estava e pediu para entrar. E é claro que eu deixei. Agora vem a pior parte. Ela falou sobre como ela me perdoou por tê-la denunciado, que ela não guardava mais rancor e que eu não deveria me preocupar com isso. Eu não entendi por que ela achava que eu estava preocupado com isso, já que ela era culpada, não eu. Depois disso, ela disse que só esperava que eu devolvesse o dinheiro que ela tinha levado, porque para se proteger na prisão, ela havia prometido dar o dinheiro que ela tinha tirado de mim, cerca de $50.000, para as pessoas que a protegiam. Eu disse a ela que não era possível, porque eu já tinha gastado esse dinheiro no meu apartamento. Nesse ponto, ela surtou. Ela disse que não era justo, que ela havia trabalhado duro para conseguir aquele dinheiro e que eu deveria arrumar isso até o final do mês ou ela venderia tudo. Eu tenho que recuperar isso. Meus pais, é claro, a apoiaram e disseram que, como ela já havia pego o dinheiro, era dela. Já liguei para a polícia e relatei tudo no caso de algo acontecer comigo. Mas honestamente, eu não sei o que fazer.